Vamos lá, vamos para a parte da base de dados. Como é que eu fiz a base de dados do que eu quero fazer? Ou seja, da minha interface. É, eu tenho um programinha chamado SQLite. A gente vai começar pelo SQLite. Então, eu já fiz a base de dados, obviamente. Depois que eu fiz o SQLite, eu vou mostrar o ER dela, que eu abro pelo Dbeaver. São dois aplicativos que fazem mais ou menos a mesma coisa. É que eu gosto do SQLite para desenhar a base, para escrever. Principalmente quando eu vou fazer o SQLite, o SQLite Studio. Para você não saiba, é esse aqui que eu tô falando. Demora um pouquinho para abrir. Não sei qual imagem foi feita, mas enfim. Vamos, fiote, abre. Abre. Abriu. Então, aqui eu acho mais fácil para você criar as tabelas, os itens, o que fala com o que. Mas, no Dbeaver, aqui, eu acho ele mais bacana para ver, para gerar o ER, porque o ER não gera no SQLite. Então, eu abri a tabela aqui no Dbeaver, abri a base de dados no Dbeaver, e aqui começa a nossa primeira dúvida, ok? Antes até de eu falar da base de dados, eu primeiro tenho que decidir uma coisa. Eu vou gerar um script de instalação, ou seja, eu vou gerar um SQL que cria a tabela recipes itens, recipe step, recipes itens, products, sales e clients. E quando eu começar o meu programa a primeira vez eu executo. Ou, como eu estou no SQLite, eu tenho essa vantagem porque estou no SQLite, tá? Eu crio a base de dados, coloco ela num arquivo de resource do Qt, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho, e copio ela para um lugar que eu queira ter a base de dados, que eu só vou ter uma base de dados, não vou ter várias bases de dados. Eu desenhei pelo menos dessa forma. Também tem outra forma, eu posso desenhar onde cada produto tem a sua própria base de dados SQL. Também funciona, mas aí é definição de como você quer fazer. Eu gosto de fazer dessa parte, uma base de dados com todos os produtos, todas as informações que eu quero. Então eu já defini dessa forma, e todo o meu sistema vai ser baseado nessa forma. Aí a segunda parte para definir, se eu vou trabalhar com arquivo SQL ou com base de dados SQL. E eu, pessoalmente, gosto de trabalhar com a base de dados SQL neste caso. Num caso onde eu estou fazendo um aplicativo, uma API, uma coisa que você via web, que pode ser instalado em várias outras bases de dados, por exemplo, hoje eu posso estar com MySQL, depois com Postgre, depois com Oracle, e eu tenho esse banco de dados em algum local da minha infraestrutura, muda de figura. Então aí eu já fico com o script de SQL para fazer a execução quando eu vou instalar o produto, vamos dizer assim, tá? Então, indo um pouco na parte do banco de dados, vou tentar guiar vocês pelo ER. Esse não é um curso de SQL, mas de novo, se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso. Bota um comentário lá embaixo. Eu gasto uns 10, 15 minutinhos para falar super rápido sobre SQL, que é uma coisa bem complexa, bem grande, né? A gente vai começar com uma tabela principal, que é a tabela de produtos. Então, essa tabela de produtos tem um identificador numérico, o nome e o preço base. O identificador numérico é a minha chave primária, que ela é auto-incremente, eu já vou falar um pouco disso. Meu nome e meu base price são... Meu nome é texto, é not nu, então eu sou obrigado a inserir. E o preço principal, ele também é not nu e é R$1. Por que eu fiz, e vocês vão ver isso em praticamente todas as tabelas, a chave primária ser isso aqui, ser um inteiro auto-incremente, como se fazia no Access. Quem é DBA, principalmente de Oracle, já vai falar, isso é um absurdo. Passa a ser a chave primária ser o nome do produto, porque você não vai ter produtos com nomes duplicados, está tudo certo, realmente você não vai ter produtos com nomes duplicados, esse não é o objetivo. E fica mais fácil de ler, funciona melhor. No SQLite não funciona melhor não. No SQLite funciona melhor você usar tudo que você puder fazer por inteiro, você faça. Passou inteiro é texto, passou texto é real.
acabou. É o que você deveria usar no SQLite. Você pode usar outras coisas, óbvio, mas aí cada vez vai piorando a performance. Eu não preciso me preocupar com performance nesse programa. Realmente, nesse programa específico, você não precisa se preocupar com performance ainda. Se fizer com Machine Learning, você vai precisar. Mas aí isso é mais pra frente. Mas isso não quer dizer que você não pode se aderir às ideias principais, né? Então, entenda a sua base de dados. Isso é uma dica para tudo. Entenda a sua base de dados, entenda o que você está mexendo, prós e contras, e use de acordo com a documentação. Leia. Pessoas gastam tempo desenvolvendo isso. Cada vez menos agora com o GenAI, né? Mas gastam tempo mesmo assim revisando, criando a documentação e tudo mais. Então leiam, elas são úteis. Tá? No blog eu coloquei onde eu peguei essa informação para vocês perceberem. Então, uma vez que eu tenho o produto, o que eu preciso ter para fazer o produto? Eu preciso ter os itens. Então, por isso uma foreign key. Então, eu tenho a mesma coisa, um identificador que é a minha chave primária dessa tabela, auto-incremente inteiro, que eu chamo de ID. O Product ID, que é uma foreign key com produto. A unidade que eu estou trabalhando, então isso aqui é um texto. E o preço que eu estou usando, que é R$1. Tudo not null. Eu poderia ter trabalhado isso aqui com outras unidades, né? Não só texto, por exemplo, Unity, em Oracle eu posso criar uma tabela, aqui eu posso fazer também, não precisa ser só em Oracle. Podia fazer uma tabela extra só de unidades, só que eu acho que isso, e fazer uma foreign key com Unity ID, mas eu acho que seria meio overkill nesse caso. Então, coloco aqui. Isso, nesse caso, quem está fazendo vai pensar. Saiba que se você estiver seguindo isso e querendo desenvolver você mesmo, se você fizer essa outra tabela, você vai ter que atualizar bastante parte no código, tá? Isso acho que vai sem precisar falar. Além dos itens, o que a gente precisa? Das receitas para ter um produto. Então eu tenho a mesma coisa, o identificador de receita, um nome que é not null e aqui ele não é unique, então eu posso ter o nome várias receitas com o mesmo nome. O identificador do produto, aliás, eu vou deixar ele em unique aqui, porque não faz sentido. O identificador do produto, então o Product ID, que é a minha foreign key. Essa é a única tabela de receita? Não. Uma receita também precisa de itens. Então eu tenho Recipe Items, eu tenho Recipe ID, que é uma foreign key aqui, e Item ID. E aqui tem um extra, né? Que eu não tinha colocado, que eu vou atualizar. Então eu aperto aqui no template. Eu vou atualizar essa tabela. Recipes. Não, isso aqui tá no errado. Esse aqui. É esse aqui. Perdão, isso aqui é coisa antiga. Table. Recipes Items. Eu vou atualizar essa aqui e vou inserir o amount, que eu não tinha colocado, que também é um not null. Aí eu salvo. Vamos ver se o debitor para salvar esse SQLite, às vezes ele deu certo. Às vezes quando você mexe com o primary key ele não fica muito legal. Já atualizou aqui o meu amount aqui. Por que isso é importante? Lembra no outro vídeo que eu falei, pô, eu tinha esquecido de colocar a quantidade do item na visual? Tem que atualizar aqui também. Tá vendo por que é importante você pensar no passo? Documenta o teu problema, faz o visual, faz a base de dados, por causa disso. Lá na frente isso ia me dar uma dor de cabeça gigante. Então, além da receita, eu preciso ter os passos da receita, né? Então, Recipe ID, Step Number e Step Text. Aqui eu não tenho Primary Key. Por quê? Porque não precisa, eu estou só juntando essas duas tabelas aqui. Inclusive, aqui também vai vir um amount. Também deveria vir um amount. Porque uma coisa é a quantia, isso aqui inclusive eu posso fazer tipo o total da receita. E aqui é de cada passo. Então vamos lá, vamos mexer na Recipe Steps. Vamos adicionar um amount também. Que não é importante, né? Ele não é o mesmo amount da outra. Esse amount é um amount vamos pensar assim. Esse amount aqui é o amount total daquele item da receita. Então se eu tiver um passo que eu tenho para descascar 5 limões, mais para frente eu tenho um passo que eu tenho que descascar mais 3 limões,
esse amount aqui vai ser 8. Esse aqui é o amount do passo. Então, o passo que eu tenho que descascar 5 limões, ele vai estar 5. E o passo que eu tiver que descascar 3 limões, ele vai estar 3. Agora vem a parte de vendas. Eu preciso ter uma tabela de cadastro de clientes. Cadastro de cliente não tem nada além. Uma foreign key, uma primary key de ID em integer, auto-increment, como a gente está fazendo em todos, menos naquela lá. First name, last name, e-mail, phone, tudo isso é not null. E o extras, aí sim, esse aqui pode ser nulo, que eu posso não querer ter um extra. Essa tabela ficaria solta no banco desses dados se não tivesse a tabela de vendas. Então, a tabela de vendas, eu tenho meu ID de venda, que esse aqui é extremamente importante, né? Aí eu vou ter o meu foreign key para o produto, né, que é o product ID, meu foreign key para o client ID, quantidade e o preço de venda. Isso aqui, de novo, é o preço por produto. Mesma coisa, o preço por item aqui. Essa é minha base de dados, ok? Então a base de dados está pronta. Eu tinha feito o SQLite, aqui eu fiz umas ajustes no Beaver, tudo certo. Agora eu vou chegar, como é que eu faço o código para fazer isso aqui? Então agora a gente começa na parte mais interessante do programa, assim, vamos finalmente fazer a parte do código. Como eu falei, eu não vou iniciar um projeto, eu não vou fazer nada daqueles tutoriaizinhos básicos, isso aqui é mais uma ideia geral. E eu vou explicar o que eu fiz. Eu acho que vale mais a pena nesse caso, tá? Então, primeira coisa, vocês podem ver que tem um TS aqui. O que é esse TS? Esse TS são arquivos de tradução. Eu gosto de colocar tradução nas coisas que eu faço com o Qt. Eu não lembro como é que faz, eu vou lembrar na hora que chegar isso daí. Mas quando eu iniciei o projeto, já coloquei lá main window widgets application com a tradução. Tá? Então vamos ver as mudanças que eu fiz. A primeira coisa que eu tinha feito foi criar um singleton database manager. Como é que funciona? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco o zoom aqui também para vocês verem melhor. Consigo. Então tá bom. Como é que funciona um singleton? Qual que é a ideia do singleton, tá? O singleton, ele é uma instância que vai viver na sua memória. Qual é a vantagem disso? Eu vou ter que instanciar uma vez essa classe sem ter que colocá-la numa variável global, que isso não vou falar que é uma ojeriça, porque existem coisas que vale a pena você usar variável global, mas não é nesse caso. E aí eu posso usar em todo o meu programa enquanto o meu programa viver. Isso quer dizer que eu vou ter uma conexão com o banco de dados, eu vou ter um lugar para ir para mexer toda a parte de base de dados, de queries e tudo mais, um lugar para pegar os erros, e eu não preciso me preocupar com memória. Preciso me preocupar que o tamanho e tudo mais, isso sim, mas é só uma vez que eu vou precisar instanciar. Eu não preciso ficar criando várias variáveis aquilo lá, e aí eu tenho que abrir a base de dados, eu tenho que lembrar de fechar aquela base de dados, então eu posso abrir a base de dados no começo do programa e fechar a base de dados no final do programa. Eu deixo essa conexão aberta. SQLite é mais para a parte de base de dados, você vai mexer com o arquivo. Sim, tudo bem. Isso você vai fazer num MySQL, num Postgres, num Oracle. Você vai querer abrir 30 conexões toda hora? Acho que não vale a pena, né? Então, esse é o meu símbolo. Estou explicando ele de forma bem rápida, tá? Os includes aqui. C++, se você não sabe C++, mesma coisa que eu sempre falo. Mas eu não consigo C++. Eu gosto quando você explica, tá bom. Deixa lá no comentário, eu vejo o que eu consigo fazer. Então, inclui as coisas que eu vou precisar. Óbvio que vai ter a parte de SQL que eu vou precisar e tudo mais. E aqui é um ponto importante do Qt, que vale a pena explicar. Como é que eu posso usar o SQL no Qt? Antes de começar a explicar isso aqui, eu vou explicar isso. Eu sou obrigado a vir aqui no CMake, né? Se eu estou usando o CMake, e adicionar esta linha aqui. Isso aqui fala para o Qt, falando, olha, eu quero usar o SQL. Eu podia ter só colocado aqui, interpreta aqui assim, SQL. Mas eu deixei dessa forma para mostrar mesmo que tá diferente mesmo. Só
para não ficar a interface aqui não ficar falando que tem uma diferença, tá? Além disso, eu fiz mais duas coisas. Uma foi, eu criei um recurso, então eu adicionei um resource chamado SQL com o prefixo barra, que é a minha base de dados, que é aquele template que eu acabei de mudar aquele template, tá bom? Depois a gente vai ver como que a gente usa isso. E a ideia do resource é onde vai. Basicamente ele vai compilar esse arquivo aqui num grande pacote, num zipão, vamos chamar de zip aqui, tá? E eu consigo acessar esses arquivos de uma forma que eu vou mostrar para vocês como funciona. Essa parte aqui do Create Translation File, tá? Isso aqui vai ser mais para frente. E eu tive que adicionar isso aqui também, essa linha aqui, Target Link Libraries. Eu preciso falar para o CMake, então a primeira aqui é para falar para o Qt, para o CMake, né, que eu estou usando o pacote do SQL, então ele vai saber como criar os objetos. E essa parte aqui, cadê você? Aqui, ela fala, tá bom, então eu tenho que linkar na biblioteca do SQL. Uma é aonde estão os arquivos, os header files, que é aquela lá de cima, e a outra é aonde é a biblioteca que eu faço. Quem é mais antigo da minha época que não usava o CMake, usava Makefile e o GCC ou GCC direto, essa é aquela opção que você passa -L no GCC. E aqui de cima seria que você passa o -Y, né, falando onde estão os includes. Então tá bom. Então tem todos os includes, até o Qt Creator ele vai começar a entender esses três aqui includes, porque se você não faz isso, o Qt Creator fala, eu não sei o que você está falando. Eu não conosco. Então, o que eu preciso para fazer um singleton? Tá? O resto aqui é coisas que eu preciso para o singleton, eu vou explicando aos poucos. Tá? O Qt ele tem uma ideia bem aberta de você dar esses includes. Eu não precisava ter dado tudo isso de include, mas eu gosto de ser verboso nessa parte. Eu gosto de explicar, colocar bem o que eu estou usando. Então, como é que eu faço o singleton? Tá? Primeiro eu preciso ter uma coisa chamada instance, ou qualquer nome de classe, de objeto, de método, não tem problema. Eu gosto de chamar instance, você pode usar, sei lá, get ou raio que o parta. Ela vai te retornar, instância, ela vai retornar ela mesma, basicamente. Tá? Ela vai retornar ela, que é para você poder mexer nos métodos dela, já instanciada. Isso é a parte que a gente vai ver quando for para a parte de implementação. Eu coloquei isso aqui, isso não faz parte nenhuma de singleton, mas eu acho saudável quando você vai fazer um singleton, você ter um retorno exato do que ele está fazendo. Então é simples, eu estou mexendo na base de dados, então return this DB. E essa variável DB é um SQL database. Para coisas mais pesadas, mais avançadas, às vezes você precisa mexer direto no que está lá, então vale a pena você pegar aqui, fazer desse jeito. Então, para singleton você precisa só disso. Isso aqui na realidade. Todo o resto depende do que você vai fazer. Então eu criei um método chamado OpenDatabase, que vai abrir o seu banco de dados. Eu criei outro método chamado CloseDatabase, que vai fechar a sua base de dados. Dois métodos de execução, um método de execução de query, eu tinha que criar dois antes, agora eu fiz só um. Opa, desculpa, eu não quero mostrar o diff. O que eu fecho aqui? Tá. Que você passa uma string e executa a query e te devolve o SQL query. Por que isso? Por que ele devolve o SQL query e não os dados que a query retornou? Porque às vezes você pode fazer um insert, um update, um delete, tudo isso, ou um select também, tudo isso vai estar no SQL query. Então deixa para quem pediu isso aqui é baixo nível. Deixa para quem pediu isso daí ter a query executada. Eu vou melhorar isso aqui, porque eu vou criar vários métodos com tudo que eu vou precisar. Então, por exemplo, criar um novo produto. Vai ter um método aqui que vai ser só para inserir produto na tabela. Então eu não vou executar, não vou chamar isso aqui no meu código, vou chamar o de inserir produto. Isso aqui é para exceções. Um retorno só para falar se está aberto ou não, se a base de dados está aberta, e o error, que é pegar o último erro. E óbvio aqui eu criei uma variável chamada error, então toda vez que eu for achar isso aqui, eu vou limpar essa minha variável. Isso é boa prática, vamos dizer assim, tá?
Por que eu coloquei o construtor e destrutor como privado? A única pessoa que pode chamar um construtor ou um destrutor num singleton é o próprio singleton. Por isso que ele está privado. Ele vai ser chamado, mas é interno. E eu também tirei alguns operadores. Por exemplo, o igual não entra aqui. Por que o igual não entra aqui? Porque eu estou mexendo. Quem tem que cuidar disso é o singleton. Não posso ter outra instância disso no meu programa para eu ver se está igual, para comparar ou para atribuir, fazer atribuição. Então, não tem igual. E eu tenho o mutex. O que é o mutex? Fazendo bem rápido, tá? É mutually exclusive. Ele cria um lock para você executar aquele método por um tempo, pelo tempo de execução do método. Isso garante que você vai executar essa classe uma vez, ou aquele método no caso, uma vez por vez. Então se eu estiver trabalhando num ambiente multithreading, que o Qt, se não me engano, ele é meio multithreading, a parte de sinais, conexões, mas eu teria que ver essa parte, tá? Então não acredita muito nisso que eu estou falando. Eu garanto que esse meu singleton vai ser thread safe. Quer dizer que todo singleton precisa ser assim? Não precisa, mas é uma boa prática um singleton ser thread safe. Então, indo um pouco nas implementações, como eu falei, o instance, eu literalmente, aqui eu estou criando, aqui são coisas que eu vou precisar também, tá? Eu estou criando minha instância do jeito estático, que é para não ter mudanças nela uma vez que está criada, dela mesma, e retorno a minha instância. O construtor, nossa, estava embaixo, desculpa, perdão. O construtor que está cuidando para ver se o base de dados está aberta, ou seja, se ela não estiver aberta, sai daqui. Se ela não está aberta, né? Se a base de dados não está aberta, eu crio um debug, mas eu vou falar um pouco disso mais para frente também, que é só para saber onde eu estou. E eu inicio a minha conexão aqui. Se tem algum erro, eu limpo, ou seja, lá na minha variável, lembra que eu disse setError é a minha variável de erro, eu limpo. Se eu tivesse aqui um MySQL, aqui estaria a conexão com o MySQL, o Postgres. Se o Open está aberto, está true, ele não faz nada. Ou seja, iniciei essa primeira vez, tá? Comecei, fiz um instance lá, chamei o instance. Ele vai bater aqui. Ele bateu aqui, ele vai bater aqui. O open é false, abre tudo e retorna a minha instância. Uma vez que eu retorno a instância, eu posso já chamar todos os outros métodos, menos o destrutor. Chamei a segunda vez a minha instância. Essa variável é estática, então ele vai tentar manter a mesma memória. Vai chamar o construtor. Chamou o construtor. O open está false? Não. O meu open está aberto. Que na realidade eu estou chamando aqui o isOpen. Eu não expliquei o isOpen, né? Fantástico. Ó, tá vendo o retorno db.isOpen. Esse db, se você for ver, ele não é um ponteiro. Então a hora que eu inicio isso aqui já tem o db existente. Não preciso dar um new e depois dar um delete. Então, o que a documentação do Qt fala no isOpen do SQL Database? Desculpa, achei que era SQL Database Manager. Se a base de dados não estiver aberta, vai retornar falso. Quando eu só abro, ela está fechada, então ela vai retornar falso. No meu caso aqui, ela já está aberta, porque eu já criei isso aqui. Eu tenho um Edge Database. Olha só um singleton aqui. Isso aqui é um método estático, né? Mas enfim, que retorna um DB aqui dentro. Então, vai estar true. Não vai fazer nada. Retorna a instância do jeito que ela estava antes. Essa é a mágica do singleton. No meu destrutor eu fecho o banco de dados. Então tá aqui o close database. Cadê o close database? Coloco uma linha de debug, é sempre bom você fazer isso, tá? Depois tem como você configurar o que nível que você quer. Você quer debug, você quer info, você quer warning, você quer fatal, você quer critical, o que você quer. Então eu fecho a base de dados. Para fechar, eu tenho que garantir que eu não tenho race condition. Mutex, criei um mutex aqui.
Se alguém já está tentando executar o close database, no close é meio demais isso, mas é saudável. Ele vai esperar. Ah, tem ninguém mexendo no base de dados. Beleza. Tá aberto? Tá. Fecha. Ponto simples assim. E a parte de Open Database, essa acho que é a parte mais complicadinha, que vai demorar um pouco mais para eu explicar. Vamos lá. Debug, eu vou pular os debugs, tá? Então saiba que se tem debug é porque eu achei útil colocar como debug. E eu gosto de fazer essa interface de debug, né? Com a classe que eu estou fazendo e o que está fazendo. Crie um locker do Mutex para garantir que eu não vou chamar duas vezes. Lembre-se, tem que ser thread safe. Ah, mas eu estou desenvolvendo, eu garanto que eu não vou chamar duas vezes. Tá bom. Ok. Não te custa colocar o locker. Coloca, cria esse locker, cria esse Mutex. Se o banco de dados já está aberto, quer dizer que alguém deixou eu chamar o da Open Database mais para frente. Retorna true, tipo, está aberto, segue o barco. Aqui eu vou falar, ok. E lembra que eu tinha duas escolhas, né? Executar o script SQL ou copiar a base de dados. Eu vou copiar a base de dados. Então, aqui está meu... Primeira coisa que eu quero saber, aonde eu vou copiar? QStandardsPads é um enum do Qt com algumas funções, alguns métodos também, que me retorna qual é meu caminho padrão de algumas coisas que tem em todos os sistemas operacionais, como documentos, desktop, a pasta de documents de desktop, de settings, ele retorna. Eu quis colocar no documents. Então, QStandardsPads Documents Location. Isso aqui no Linux vai me retornar /home, nome do usuário, /documents, por exemplo. No Mac, /users, nome do usuário, /documents. No Windows, C2 pontos, /users, /mimi, o nome do usuário, /documentos, por exemplo. Aonde estiver configurado no teu sistema operacional. E aí ele garante que é uma writable location, ou seja, que eu posso... Aqui ele vai começar, se precisar pedir permissão, ele vai pedir permissão aqui. Então, por exemplo, no Mac pode acontecer, se você tiver um Mac muito fechado, que a hora que ele inicia, ele fala, opa, o programa Cooker's Nest está querendo escrever no seu documento, você deixa? Você vai lá, deixa, e ele vai falar, ok, então a partir de agora, inicia de novo o programa que ele já tem essa permissão. E vai me retornar o caminho mesmo. Óbvio que eu não vou colocar na raiz, então eu dou um append, isso é uma string, eu dou um append com /Cooker's Nest. Eu podia, por exemplo, ter transformado isso aqui numa variável, mas nesse caso acho que não vale a pena porque eu não vou mudar o nome do programa no meio do programa. Né? Cooker's Nest, eu consegui Nest até o final nesse caso, mas fica a dica. Aí eu checo, já existe esse caminho? Puta, não existe. MKD. Estou usando só as bibliotecas do Qt. Sim, eu vou usar só as bibliotecas do Qt. Tem uma biblioteca em C que faz isso. Sim, tem uma biblioteca em C ou em C++ que faz isso. Mas eu estou usando o Qt, eu vou usar tudo em Qt. Adiciono, inclusive as strings eu estou fazendo. É super prático esse QString. Adiciono o defaultDB, que eu quero que se chame defaultDB. Então, qual que vai ser o meu caminho aqui? Esse database path, nesse ponto, vamos pegar no Mac, por exemplo, vai ser /users, sei lá, Mateus, /documents, /cookers-nest, /database.default.db. Dou um debug aqui mostrando, olha, eu vou colocar aqui. Como aqui tem uma explicação, né, como é um SQLite Database, se eu quero copiar o template, então eu uso a ideia dos recursos, aqui ó, que o file copy, que é o método estático, me permite utilizar isso aqui. Dessa forma eu posso mandar só o binário para alguém que já tem as bibliotecas do Qt, na release, que isso vai ser a última coisa que a gente vai fazer, e alguém com só esse binário já vai ter isso aqui. Só que eu preciso passar o caminho que eu estava fazendo. Então, Artifacts, Database, Cookers Nest Template DB. Se você for ver aqui, ó, é exatamente como eu coloquei. Cadê? Tá aqui. Então, eu chamei de SQL, só que isso aqui é só para eu me diferenciar aqui no CMake. Ele ficou Artifacts, Database, Cookers Nest Template. E foi exatamente assim. E vai copiar no Database Path. Copiei. Vamos para a próxima. Agora finalmente eu vou abrir aqui no SQLite.
O SQLite abre usando o set database name. Então, quando você passa o arquivo, né, o file path completo, Cristo, desculpa. Quando você passa o file name completo para o set database name, ele vai abrir a minha base de dados. Aí que sim ele vai estar aberto. Se deu algum erro, opa, não consegui. Eu dou um append no meu erro. É boa prática você sempre usar o append, por mais que eu sei que esse vai ser o meu primeiro erro. E dou o append com db.lastError.txt, documentação dos KeySQL Database. É assim que você pega o último erro que executou na base de dados. E no lugar de um kdebug eu uso o keyfatal, porque se der problema aqui, vai gerar um stack trace, vai até aparecer no Mac, no Linux, vai até aparecer, você quer mandar um aviso para Apple, no caso do Mac, falando, olha, que deu pau? Você quer? Eles vão fazer PN com isso, né? Mas fica à vontade se quiser mandar. E eu retorno falso, falando, olha, não consegui abrir minha base de dados. E provavelmente aqui ele já vai dar algum erro mais grave. Caso isso deu certo, retorno true. E a parte de execução ela é simples. Eu passo uma string, detalhe que isso é um ponteiro, tá? Então eu quero uma coisa, eu não quero ficar copiando memória, então eu passo o ponteiro para aqui o string. Travo de novo para garantir que eu vou executar uma query por vez. Crio a minha query já baseada na minha base de dados aberta. Se tiver fechado, isso aqui vai dar false. E executo. Executei e deu erro. Isso aqui está errado. Isso aqui é false. Aqui o false. Ah, não. É aqui o critical mesmo. Estava certo. Existe aqui o critical. Desculpa. Retorno a minha query. Simples assim. Então, uma vez que o Database Manager está explicado, está tudo certo, vamos agora para fazer a parte do main. Que eu quero? Eu quero que eu abrir o programa, a primeira coisa que vai acontecer é abrir a base de dados. Depois eu executo o programa. Então vamos para main. Eu adicionei mais algumas coisinhas porque ele vai fazer mais algumas coisinhas, né? Então essa parte do translate já vem pronta para você. Esse aqui o application também já vai vir pronto se você usar o Qt Creator. E eu quero também, uma outra coisa que eu quero é, quando eu fechar o programa, ele feche minha base de dados para não deixar nenhum arquivo aberto. Então, aqui eu começo a parte de sinais do Qt, né? Existe um sinal chamado About to Quit, não About to Close. Errei aqui no comentário. Então eu vou conectar esse sinal, que é um método, vocês vejam a documentação do Qt, tá? Ou me pede, eu explico melhor. No minha aplicação, que é essa aqui que ele criou, então por isso que o Object Connect, com um método, uma função lambda. Essa é a coisa que eu mais odeio no C++, a sintaxe da função lambda, tá? Eu vou explicar ela quando precisar, porque sendo bem sincero, toda vez que eu tenho que passar parâmetro para um método lambda, eu preciso rever a documentação do C++ sobre como fazer isso. Eu não uso muito isso, então eu preciso. Se eu precisar, eu explico para vocês. Eu lembro que tinha que mexer nessa partezinha aqui para fazer. Eu não vou ter que passar método nenhum, então só chamo, aqui ó, o meu símbolo eu estou chamando Database Manager, Instance, lembra que eu expliquei? Close Database. Fecha o banco de dados. Eu vou fazer mais algumas coisas depois. Eu já vou colocar algumas informações aqui, porque eu quero mexer com settings. Eu quero ter settings para saber qual foi o último produto que eu abri, qual que é a última receita que eu estou mexendo. Isso eu não quero deixar em base de dados, eu quero deixar local mesmo. Então eu já crio aqui algumas informações do Core Application que o settings usa depois. Então basicamente, qual que é a minha organization name, ou sai aqui. Qual que é a organização? No meu caso é o JIT Programmer, né? Just in Time Programmer. Qual que é o domínio? O Mac usa muito o domínio para separar o seu, onde colocar os settings. Qual que é o nome da aplicação? O Cooper's Nest. E aí, vamos lá. Se pensar no fluxo, por que eu estou criando settings? Eu quero que o último produto que esteja aberto, com sucesso, eu tenha essa informação. Só que se eu fechar o meu programa e eu não fechar ele de forma saudável, vamos dizer assim, pode ser que esse produto ainda esteja aberto. Se o produto ainda está aberto,
quer dizer que deu pau. Se deu pau, eu quero, nesse caso específico hoje, até para mostrar para vocês o que foi, como fazer isso daí, depois isso eu vou acabar mudando, tá? Limpar essa parte. Então, eu pego o valor open, transformo ele para bool. Se ele for verdadeiro, eu falo que o open é falso e coloco que o ID do produto é -1. E fecho meu grupo. Aonde que eu criei isso aqui? Eu ainda não criei. Eu vou criar mais pra frente. Isso aqui não me dá problema nesse momento. E aqui, tcharam, Open Database. Então aqui eu abro a base de dados, subo o programa, show, executo. Eu vou executar só para vocês verem. Ah, e na meu main window eu não mexi em absolutamente nada. Ó. E aqui o meu debugzinho aqui. Ó, Database Manager, Start SQLite Driver, Open the Database, Check Database Folder, Database Restore no User Interface Documents Kubernetes Nest Folder, Database Path User Interface Documents Kubernetes Default DB, Trying to Open Database. Continua, deu certo. Agora eu saio. Close the database. Tá vendo que ele tentou fechar 2 vezes? Isso é coisa do QT. QT chamou o close database. Vamos lá, vamos ver o close database de novo. O que ele faz? Que aqui ele fecha. Porém, no meu destruidor também chamei o close database. Será que isso é bom? Tô tentando fechar uma base de dados já fechada. Eu não vou colocar. Vamos ver. Agora ele me chamou só uma vez. Então eu vou deixar esse close database comentado aqui nesse momento. Pode ser que mais pra frente eu precise. Mas eu não preciso agora. O que a gente vai fazer? Git. Vamos já mudar. Aqui tem as outras coisas que eu tinha adicionado, né? Então, fixed. E o que a gente vai fazer, né? O que a gente fez aqui são fixes. Óbvio que eu vou deixar assim a mensagem. E eu gosto de colocar dessa forma, um título bem curto. Então, o que eu arrumei aqui? Fixed the database manager the structure. It was being called at least 2 times. Not the destruidor, it was being called, as well as when we closed the database on the as well as closed the database on exiting the application. Quer dizer que eu não precisava daquela conexão? Não precisava, mas é boa prática você colocar, tá? Então, porque o C++ ele vai pegar todos os seus objetos e todos os seus arquivos no final e vai fechar as conexões, vai matar o objeto, então ele vai chamar o destruidor. Podia ter só deixado o destruidor, ele ia acontecer. Ele ia chamar aquele close. Mas é uma boa prática, porque se eu quiser executar alguma outra coisa lá que seja antes do destruidor ser chamado, vale a pena, senão você não consegue. Fix the wireframes. Wireframe for the recipe. Recipe. I added the items and the amount needed for each step. Reflected the database, the changes of the recipe on the template database. Realmente. Hoje eu não vou fazer mais nada. Então push. Git. Só repositório. Não, remove repositório. Push. Deu erro porque tá na. Como é que é? Aqui, branch, current branch is not mentioned in the current branch. Eu não tinha arrumado isso. Vamos ver.
Remote. Origin. Origin. Puxou. Deixa eu só dar uma olhada lá no GitHub. Vamos ver como é que ficou, só para ver se não ficou bagunçado. Ah, importante, tá? Readme, por favor. Aqui, cadê o último commit? Simplesmente o commits ahead of, mas tá beleza, isso faz sentido. São fixes, tá? Colocou aqui. Tudo certo. Segue o barco. Certo, gente, então o que eu queria falar hoje foi isso. Acabou sendo 40 minutos de vídeo. Desculpa, ia pra ser 20, mas eu achei importante explicar o passo a passo do Singleton também, tá bom? Pelo visto vai acabar sendo, os vídeos vão ser um pouco mais longos do que eu imaginava. Então é isso aí, gente, vejo vocês na próxima. Agora talvez uma semaninha, quem sabe, não sei, não vou colocar data porque eu faço isso aqui conforme vai me dando. Eu fiz um pulo assim das coisas que eu já tinha feito, que já estavam lá no blog, então agora vai ser um pouco mais devagar isso daí, beleza? Falou e até a próxima.